Olá, queridos alunos, tudo bom? Eu sempre espero que esteja todo mundo bem. Eu espero que vocês estejam estudando, aproveitando esse período para ler a matéria, ler os livros. Os slides, eles sempre vão servir para você como uma orientação dos tópicos que vocês precisam ler nos livros. E, de novo, qual livro você vai escolher? Aquele livro que você se sentir mais à vontade, tá bom? Eu devo postar durante a semana que vem outro vídeo e devo postar para você na semana que vem também outro exercício e o gabarito desse de agora, tá bom? Com respeito à avaliação, eu ainda não tenho uma resposta institucional, eu estou esperando ainda uma decisão institucional para depois passar para vocês como vai ser a avaliação, tá? Dificilmente vai ser presencial, né, gente? Não vai ter como, mas eu vou depois passar para vocês como é que vai ser feita a avaliação de NTI, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que a nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição que ela tem aspectos muito rígidos e taxativos em que a gente vai encontrar maior dificuldade na modificação e mudança. Alguns pontos você nem vai conseguir fazer mudança nenhuma, como as cláusulas pétreas, por exemplo, né? Direitos e garantias fundamentais, você não poderia mexer, né? Forma federativa, você não poderia mexer nesses pontos. Outros pontos você pode mexer, mas você só consegue mexer, modificar através de emenda constitucional. O processo da criação de uma lei de emenda constitucional, ela leva a um processo muito mais longo, que necessita de um quórum muito maior e uma maior dificuldade para modificação. Porque sendo a Constituição as bases normativas do nosso país, toda hora ficar modificando a lei, eu vou acabar interferindo na legislação infraconstitucional e na vida de todo mundo, o que poderia gerar uma série de inconvenientes e inseguranças jurídicas. Por isso, a Constituição, com relação aos tributos, ela vai ser rígida e taxativa. Então, ela vai determinar quem são os entes federativos que podem criar tributos e quais são os tributos que eles podem criar. E aí, lembrando que competência para o direito não é exatamente sinônimo de eficiência, é sinônimo de divisão de trabalho. Então, a Constituição dividiu as hipóteses de tributação entre os entes federativos, a União, estados e municípios. Quando ela divide essa tributação, ela está pensando na renda para cada um deles, tá bom? E ela determinou que cada ente federativo vai poder legislar, criar, controlar determinado tributo sobre determinada propriedade, determinado assunto, determinada ação, tá bom? Então, essa vai ser a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de competência tributária, tá bom? Que é o nosso assunto inicial de hoje. Então, quando a gente vai pensar em competência tributária, eu preciso lembrar que é constitucional. É a Constituição que dita quem pode criar e sobre o que pode criar impostos, tá bom? Bom, esse sistema, então, ele é um sistema exaustivo. Eu não posso, através de uma lei ordinária, de um decreto, medida provisória, criar uma hipótese tributária diferente do que está estabelecido na Constituição, tá bom? Então, é um sistema bem fechadinho, quadradinho, não posso modificar aquelas hipóteses, a não ser que eu faça uma emenda constitucional ou eu faça uma outra Constituição. Por que a Constituição divide a competência e não fica só ela com o poder de tributar? Dessa forma, ela vai permitir uma coisa que é importantíssima no sistema federativo, que é a autonomia dos entes federativos, né? A independência. Nós somos uma federação e não existe uma liberdade muito grande na nossa federação, não. Você vai encontrar em outros países, como os Estados Unidos, em que as federações têm uma liberdade muito maior do que no Brasil. Mas a federação se caracteriza pela descentralização de poder e pela autonomia dos entes. Então, quando você deixa o ente independente autônomo, ele tem que ser livre para a sua renda. Porque é igual na nossa família, né? Quem compra o feijão quer ditar regra.
Aí é aquela frase que todo mundo tá acostumado a ouvir, né? Enquanto comer do meu feijão, vai fazer o que eu quero. Hoje você vê muita coisa assim, porque os estados e os municípios estão endividados, o país está em crise. Muito antes do Covid-19, a gente já estava mal financeiramente. E aí você acabava tendo que ir lá com o Pires na mão, pedir para o Estado, ou pedir para o ente federado, para a União, dinheiro. Isso é muito ruim, porque você realmente interfere na autonomia. Você permite que o presidente, o governador, o prefeito, ele venha de alguma forma interferir na administração e na vida daquele outro ente federativo e até mesmo o partido que ele representa, os interesses, a ideologia que ele tem. Isso é muito negativo. Era importante que os entes realmente tivessem a sua renda própria, para ele determinar como ele vai gastar dentro das suas despesas, né? Todos os entes têm suas despesas. Nós tínhamos falado que uma das hipóteses, né, da existência dos tributos é exatamente a necessidade de custear o bem comum, custear a vida comum. E cada ente federativo vai ter a sua competência, o seu trabalho a ser executado perante a Constituição, e esse trabalho precisa ser custeado. Então, nesse custeio dessa atividade que ele tem prevista na Constituição, ele tem que ter liberdade, né? Claro que essa liberdade nunca é absoluta. No Brasil, a gente nunca tem liberdade absoluta para nada. Tudo é feito de acordo com a lei. Então, a doutrina vai determinar 2 pontos por que a Constituição separa essa competência. Primeiro ponto é exatamente para garantir renda para os entes federativos e autonomia para eles serem livres, eles poderem dizer, eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo, o meu estado vai priorizar a saúde, o meu estado vai priorizar a educação, enfim, ele vai determinar, vai priorizar a infraestrutura, porque esse estado aqui precisa de obras de saneamento, enfim, vai ver se o que é necessário para cada um e como ele vai gastar dentro das competências da Constituição e da legislação, tá bom? Outro ponto é também uma defesa ao Constituinte, né? Numa homenagem ao princípio da capacidade contributiva, para não possibilitar uma coisa que seria catastrófica, mais de um ente federativo tributar sobre a mesma fonte de renda. Então você imagina IPVA. Se o município, o estado e a União pudessem os 3 instituir, cobrar, arrecadar sobre IPVA. Tadinho de nós, já é difícil pagar para um ente, você imagina pagar para 3 entes. Então, você fazendo isso, você organiza a capacidade contributiva dos cidadãos, organiza os orçamentos, né, de quanto cada um vai ter, quanto cada um vai arrecadar com tributos, e você vai ter uma divisão de quanto cada um e o que cada um vai poder legislar e vai poder fazer. Outro ponto importante dizer é que a Constituição não cria tributos, ela só cria competência tributária, tá? Depois, por lei, que vão ser criados tributos. Depois a gente vai ver na aula futura a criação dos tributos, os princípios e regras para a criação de tributos. Nós vamos ver isso em aula futura. Tem um negócio aqui me incomodando. Tirei. Pois bem. O que é a competência tributária? A competência tributária, então, é a aptidão para um ente federativo criar impostos. E mais ainda do que criar, ele pode extinguir, suprimir, perdoar, parcelar, aumentar, diminuir impostos, tributos. O problema é que ele precisa seguir os princípios, como o princípio da legalidade, da anterioridade, da capacidade contributiva. Então, esse poder é de fazer incidir um tributo sobre determinada renda, sobre determinada propriedade, sobre determinada coisa. Ou ainda, não fazer, porque é uma faculdade. Se ele desejar, ele poderá não fazer este tributo, tá? Agora, a criação dos tributos é apenas do poder legislativo, tá bom?
não pode outro poder criar tributos. Então ele vai fazer dentro do processo legislativo normal, vai depois levar a sanção ou veto do Poder Executivo, vai entrar em vacácio, vai ter vigência, eficácia, tudo aqueles trâmites que vocês aprenderam em direito, noções gerais, tá? Bom, também não vou confundir a competência tributária com capacidade tributária. A capacidade tributária, ela vai surgir no exercício da própria competência, porque ela vai me dar essa atribuição e esse poder de fiscalizar a arrecadação dos tributos. Porque, vocês sabem, infelizmente, as pessoas não respeitam o limite de velocidade numa rua se não tiver uma câmera filmando. Imagina pagar imposto. Se não tiver um sistema de fiscalização, meu amor, eu também não queria pagar, ninguém quer pagar, ninguém vai pagar. Se não houver uma fiscalização. Ele vai arrecadar também este imposto, tá bom? Como também ele vai ter o poder até mesmo de abrir mão desse imposto, ou de determinar como que ele vai receber este imposto. Ele pode isentar um grupo, a gente vai ver depois as isenções, imunidades tributárias, ele vai ter esse poder. Ele pode ainda delegar a capacidade tributária. Nota, ele não pode delegar a competência tributária. Essa é constitucional, não pode tocar. A capacidade de arrecadar e fiscalizar é que ele poderia delegar a um outro ente federativo. Então vamos imaginar que a União já está com muita grana, está muito bem de tributo, cheia do dinheiro, e ela está vendo que os municípios brasileiros estão mal de grana, não estão arrecadando bem, está difícil, está complicada a situação. O que ele pode fazer? Pegar um determinado tributo e delegar a competência aos municípios. Agora, por exemplo, nessa questão do Covid, o ICMS vai vir fraco. Não de todo, porque embora as pessoas estejam fazendo muito alarme sobre isso, as pessoas continuam consumindo. A luz continua acesa agora mais que nunca, né? A empresa não está acesa, mas está acesa na tua casa. A Light vai receber. Telefone, internet, TV a cabo, comida, água, continua, farmácia, plano de saúde continua recebendo, mais a pessoa deve estar, né, quem tem filho, quem tem idoso, vai parar de pagar um plano de saúde agora, no meio de uma pandemia, o pessoal vai fazer o esforço que puder fazer para pagar. Então, parece que, assim, a economia vai ficar paralisada. Não, não vai ficar paralisada completamente, não. Alguns setores estão paralisados, verdade, fato. Todos os setores da economia estão paralisados? Não, mentira, não estão. Tem um monte de gente trabalhando. Transporte está funcionando. Saúde está funcionando. Indústrias, grande maioria está funcionando. E outras ainda poderiam ser muito bem reaproveitadas. Se não tá vendendo camiseta, faz máscara, faz jaleco, faz proteção, faz EPI, que está faltando tanto no Brasil, como já está acontecendo com algumas fábricas de carro que estão consertando respirador quebrado, que nós tínhamos muitos respiradores quebrados, estão consertando, já treinaram os seus funcionários para fazer reparo de respirador, né? Então, assim, você pode... Então, você vê, um setor vai ficar ruim, mas você resolve. Setor de plástico, por exemplo, mais do que nunca agora, pode estar fazendo aquelas máscaras, aqueles óculos que eles usam para trabalhar. Então, é possível, seringa, tanta coisa. Então, assim, hoje você talvez não vá usar para brinquedo, que ninguém vai, talvez já sair de casa para comprar brinquedo, mas você vai faz máscara, faz óculos, enfim, você tem, é tudo uma questão de adaptação. Ah, não é fácil adaptar uma máquina para isso. Não é fácil, mas é uma oportunidade de ganho absurda. Gente, imagina quanto precisa de material descartável. Hoje, a alimentação, inclusive, de muitas pessoas que estão hoje em quarentena, que estão suspeitas, tem que ser tudo descartável.
prato, copo, garfo, tudo descartável para a pessoa, porque é complicado você levar para uma pia de casa para lavar. Então, assim, uma área vai perder, a outra tá ganhando. Então, não vem dizer para mim que tá ruim para todo mundo, que toda crise é oportunidade de ganhar dinheiro, tá? Você vai ter um monte de setor ganhando grana. Funerária, caixão, Deus que me perdoe, mas é a grande verdade. Estão ganhando dinheiro. Então não vem dizer pra mim que o negócio vai ficar ruim, não. Fica pra uns, fica melhor pra outro, você equilibra. No final das contas, vocês vão ver que vai equilibrar. Ah, eu demiti numa área, mas tem área contratando. Por exemplo, tem um monte de mercado contratando para atendimento remoto. Pessoal que vai fazer as caixas para poder mandar para casa das pessoas. Setor de entrega. Setor de estoque, de despacho, de produto que chegou, pedido na internet, muita venda pela internet, muita entrega por internet. Então, de novo, nós temos que nos adaptar à realidade. O bom empreendedor, ele vê uma oportunidade, se adapta rapidamente e lucra. E ganha ali naquilo ali. Então, a capacidade, vamos imaginar então que, como eu falei antes, que os estados estão com problemas de arrecadação por causa do ICMS fraco, pode a federação abrir mão de um imposto, arrecadação de um imposto X, que é federal, e entregar para o estado. Problema nenhum. Poderia fazê-lo, tá bom? O que ele não pode delegar é a competência, a capacidade ele pode. Bom, características da competência tributária. Primeira, é o que eu já estava falando, ela é indelegável. Se você acompanhar aí pelo slide, eu estou também tentando... eu esqueci de falar isso, desculpa, gente. Eu estou tentando fazer como eu fazia na aula, tá? Pega o slide, se você quiser acompanhar comigo, acompanha aí, que eu estou explicando os pontos principais dos slides, tá? Talvez não dê tempo de fazer aula como a gente fazia, com pergunta, com participação, mas você pode participar, escrever a sua dúvida aqui no YouTube ou escrever lá no Google Sala de Aula, que no próximo vídeo da semana que vem eu te respondo. Se for uma resposta fácil, rápida, eu te respondo no próprio Google Sala de Aula ou aqui mesmo no YouTube, tá? Então, primeiro é indelegabilidade. Você não pode dar para outro ente uma capacidade que é sua. Se você tem capacidade para aquele tributo, para fazer aquele tributo, só você pode fazer, eu não posso passar para o outro. O que eu poderia delegar é a minha capacidade tributária. Irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar à minha capacidade tributária constitucional. A Constituição me deu a capacidade. O que eu posso fazer? Não usar. Deixar certas pessoas imunes, isentas, abrir mão, delegar para outro ente, mas renunciar, porque a renúncia, notem, ela é um ato muito dramático, muito definitivo. Ela é irretratável e irrevogável. Quando eu abro a mão de uma coisa, é para sempre. Não posso mais voltar atrás. Então hoje tá bom para você, você fala, vou renunciar a esse imposto aí, que isso aí não serve para mim, não quero isso aí não. Amanhã você precisa dele, já era, não posso voltar atrás. Então, eles não podem sofrer renúncia. O que eu posso fazer? Não fazer, não exercer minha capacidade, não cobrar. Determinar imunidades, isenções, né? Você vê, volta e meia, por exemplo, no próprio IPVA que a gente está falando ainda há pouco, o Estado volta e meia, ele avisa, olha, estão perdoados os impostos de 5 anos atrás, 4 anos atrás, se você pagar o desse ano. Pode ser, é possível, não tem problema nenhum, tá? Bom, caducidade. Se você não usar esse imposto por muito tempo, porque você não está precisando dele agora, você está abrindo mão, eu nunca mais posso cobrar? Não, você pode cobrar. Por exemplo, IPTU. Aqui no Rio, muitas áreas aqui, muitos bairros, nunca pagaram IPTU. Teu avô nunca pagou, teu pai nunca pagou. Aí agora, Crivelinha, nosso prefeito que veio para cuidar de nós, meteu um drone no ar, né, que o pessoal conta, né, e saiu aumentando IPTU e cobrando IPTU de pessoas que nunca pagaram. Ele podia fazer, claro, porque é a característica da incadutibilidade. Não caduca,
mesmo se eu parar de cobrar por um tempo, eu poderei cobrar quando eu quiser, quando eu achar conveniente. Então era muito comum em alguns bairros, aí vinha até área de risco, não sei o que, papapá, ausência do Estado, e aí você não pagava. Aí você fala, meu avô nunca pagou, meu pai, eu que vou pagar. Vai pagar, infelizmente vai pagar. Bom, a inalterabilidade da competência, não, desculpa, da competência tributária, ela vai dizer que os tributos, eles não podem ser ampliados por vontade do ente sem ser feita a emenda constitucional. Então vamos imaginar que você faz um tributo sobre automóveis e você quer agora tributar também sobre jet ski. Que o mesmo tributo agora incida sobre jet ski. Ou sobre ainda aquele patinete motorizado. É o nome daquele patinete motorizado? Acho que é. Você quer agora tributar patinete motorizado. Não está previsto em Constituição, não posso fazer. A não ser que seja feita uma emenda constitucional, porque a competência é rígida, taxativa, eu já falei para vocês. A facultatibilidade, como eu já falei para vocês, é um direito de eu não exercer. De eu não querer arrecadar, de eu não exercer a minha capacidade tributária e não cobrar aquele imposto, ou imunizar, ou isentar determinados grupos, ou até mesmo toda a população, não tem problema nenhum. A privatividade, ele é muito importante, porque é exatamente o que vai determinar que só aquele ente previsto na Constituição pode tributar. E não outros. Então, ele vai prever uma exclusividade. E outra coisa, se eu, por acaso, deleguei capacidade tributária, tá com o outro, eu não vou poder arrecadar, tá? Não vou poder ter dividido a capacidade tributária para os dois. Bom, quanto à sua titularidade, ou seja, quem tem o direito à competência tributária, ela pode ser exclusiva ou cumulativa. Então, a exclusiva é aquela em que a Constituição vai estabelecer que exclusivamente aquele ente é o único que pode tributar sobre aquilo, que poderá exercer a sua competência tributária. E aí, por exemplo, o imposto de renda. Só a União pode legislar sobre imposto de renda, mas nenhum ente federativo poderá fazê-lo. Como também o Estado, né? Os entes federativos, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, os estados, eles é que vão arrecadar e vão ter competência tributária sobre ICMS, por exemplo, para aumentar, diminuir, isentar, fazer qualquer coisa nesse sentido. Bom, em algumas situações, não é comum, é possível que haja uma competência cumulativa ou múltipla. Isso está previsto no artigo 147 da Constituição, onde você vai encontrar a possibilidade de você ter a União, os territórios e Distrito Federal, os três, na mesma base territorial, cumulando o mesmo imposto, tá bom? Mas isso só nessas hipóteses. Vai acontecer muito mais com relação à União e Distrito Federal, porque acabaram os territórios, né? E aí você vai encontrar a competência cumulativa do Distrito Federal e da União. E aí eles vão dividir essa tributação, esse poder de tributar, e vão dividir a arrecadação. Bom, pode ser também comum, quando ela for atribuída à União, aos estados e distritos federais e também ao município. E aí, nesse caso, são as contribuições de melhoria. Esse tributo da contribuição de melhoria, ele é um imposto específico de um caso concreto. E ele está ligado a uma melhora, a uma obra numa região. Essa competência é comum, mas não vai todo mundo tributar sobre aquilo não, tá? Então vamos imaginar que é uma estrada estadual. Essa estrada vai ser feito um viaduto. Esse viaduto, ele vai trazer uma melhoria no trânsito, ele vai
principalmente a exigência que ele traz. Ele vai trazer a valorização do seu imóvel que fica ali próximo. Ele vai trazer para você riqueza. Você vai ganhar com esta obra pública. A sua propriedade particular vai valorizar por isso. E aí você poderá ser chamado a participar desse tributo chamado contribuição de melhoria. Por exemplo, vai construir um BRT, vai construir uma estação de metrô. Então você imagina só que bênção que seria. Aqui no Jabu, vão fazer uma estação de metrô aqui no Largo Ludgera, aqui na pracinha do Jabu, vai sair um metrô ali. Seria sensacional, maravilhoso. Você imagina só quanto valorizaria os imóveis do Jabu, tendo uma estação de metrô. Uma metrô de verdade. Esse negócio de metrô de superfície é mentira. Eu não gosto, é pra mim enganação. Metrô mesmo lá, debaixo da terra. Então, nós, de alguma forma, poderíamos ser chamados, de alguma forma, a contribuir. E aí ele é temporário, tá? É um imposto que vai ser calculado sobre o valor da obra, sobre o valor da valorização dos imóveis e se tributaria você vai também pensar em qual é o diâmetro, né? Que as pessoas que seriam atingidas geograficamente por aquela obra seriam favorecidos, que vão participar. Então é todo um cálculo feito, a gente vai ver dele mais à frente e depois, tá? Residual é aquilo que não estiver na competência privativa ou ordinária no campo da competência, ela é remanescente. E aquilo que não tiver previsto na Constituição é facultado à União fazer lei complementar sobre imposto. Então, se um dia resolverem fazer um imposto que não havia previsão constitucional, é uma competência residual. Sobrou para quem? Para a União legislar. E legisla com lei complementar sobre aquele fato concreto. Agora, não fica pensando também que é a festa, né? Não é, não. Existem limites para você exercer o seu poder de tributar. Não é a festa nem a casa da mãe Joana, não. Vamos ver agora os limites à tributação. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa limitação é a constitucional. Primeira, assim, é a que está na Constituição. Primeiro de todos os limites é o que está lá previsto na Constituição. Não posso criar, não posso modificar, a não ser que eu faça por emenda constitucional, tá bom? Quando eu estou criando também tributos, eu preciso respeitar a capacidade tributária do meu contribuinte. Eu preciso pensar quanto que ele poderá contribuir dentro da sua renda, de todas as despesas que ele já tem, de todos os impostos que ele já paga, com quanto ele poderá contribuir. Isso é importantíssimo de ser pensado. Caso contrário, você torna impossível o cumprimento desse pagamento de imposto e você causa um caos no sistema tributário. Você precisa pensar nisso. É preciso ainda que você pense também no princípio da anterioridade. Depois a gente vai falar dos princípios constitucionais, dos princípios tributários, mas eu preciso me lembrar que eu não posso, no mesmo ano que eu estou estabelecendo o tributo, recebê-lo. Eu vou receber no ano seguinte, tá? Não posso também criar impostos que já existem. Fazer a bitributação, isso é um limite muito importante. Todas as vezes que a gente vê que esse imposto criado novo, ele de alguma forma incide sobre um bem, sobre algo que já existe uma tributação, nem que seja de forma indireta, você pode argumentar a bitributação e tentar fazer a inconstitucionalidade dessa lei, a ilegalidade dessa lei, a não contribuição. Você pode e deve tentar fazê-lo para que você possa, então, estabelecer limites para isso, tá bom? Vou parar por aqui que o nosso vídeo está ficando longo. Vou voltar depois com um vídeo só sobre princípios
que regem a competência tributária, tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Leiam os assuntos relacionados lá nos nossos livros, escolhe qualquer um dos autores. Vou colocar agora, na segunda ou na terça, um exercício novo para vocês fazerem e vou botar o gabarito do exercício novo agora, tá bom, pessoal? Beijo para todo mundo, estudem e fiquem em casa. Beijão, tchau, tchau.